Olá, meu nome é César e eu vou estar aqui dando introdução ao trabalho relacionado com uma ponte treliçada da disciplina de estática do curso de Engenharia Mecânica da Unesp de Ilha Solteira. Esse nosso projeto, ele consiste em um estudo computacional utilizando um método utilizado nas aulas teóricas para o cálculo de esforços em uma treliça, que é o chamado método dos nós. Então, a nossa finalidade, com esse trabalho, né, é estar criando um projeto de uma treliça e ela tem que conter no mínimo 15 barras e no máximo 30 barras, e ela vai estar sofrendo um carregamento de 100 quilonewtons no seu nó central. E aí, perante essas situações que foram impostas para a gente tem que tentar encontrar maneiras de encontrar uma melhor geometria para fazer com que as barras na nossa treliça se tenha uma menor solicitação máxima nos elementos que compõem ela, sendo essa solicitação ou de tração ou de compressão. Para fazer isso, né, a gente utilizou a linguagem de programação Python para estar auxiliando a gente, né, por meio de um programa, na realização dos cálculos do método dos nós, por causa da complexidade de se calcular os esforços analiticamente, porque como cada nó de uma treliça tem duas equações de equilíbrio, para calcular uma treliça com 15 barras, por exemplo, analiticamente seria muito complicado. Então a gente vai estar utilizando recurso computacional para auxiliar a gente. Boa tarde, professor. Eu vou estar explicando um pouco sobre o funcionamento do nosso código que a gente utilizou para fazer os cálculos das treliças. Bom, o código que nós utilizamos para calcular as treliças foram esses dois módulos, o módulo Truss e o módulo Tools. O módulo Tools, ele é uma base para o módulo Truss, por isso que a gente precisa dele. O módulo Truss, basicamente, você vai descrever uma treliça em função das coordenadas cartesianas dos seus nós e das barras conectando os nós. Então ele vai pegar essas informações e vai montar a sua treliça, a matriz dela, contendo em cada linha a equação de cada nó e a matriz carregamento. Então aqui nós temos um exemplo dos cálculos realizados para uma das treliças que nós calculamos, que é a treliça lombada. Primeiro a gente define a nossa treliça, depois nós definimos as alturas que nós iríamos utilizar. Então nós criamos um vetor posição para cada posição que nós iríamos utilizar para os nós. Então, nós criamos o nó em cada posição dentro da treliça e criamos todas as barras conectando cada nó, de acordo com a geometria que a gente escolheu. Então, nós definimos as forças externas, ou seja, as forças de reação de apoio e as forças de carregamento, e adicionamos elas na treliça. Após a criação das barras, nós criamos as forças, definindo o módulo, caso conhecido, direção e sentido para onde elas apontam e onde ela está sendo aplicada. Então, depois de definir as três reações de apoio e a força de carregamento, nós adicionamos elas na treliça. Então, nós criamos a matriz da treliça, a matriz carregamento, e multiplicamos a matriz carregamento pelo inverso da matriz da treliça. Então, nós printamos o resultado e pedimos para ele, usando uma função do módulo tools, para achar a barra com maior carregamento e a média de todos os carregamentos. Para essa treliça, os valores obtidos são todas essas forças nesse vetor, sendo a melhor solicitação 67 quilonewtons e a média 39. Depois de escolher essa geometria, nós passamos para um processo de otimização. A otimização consiste em criar uma função que, a partir de três alturas, definisse a nossa treliça e fizesse todos os cálculos dela e fornecesse como produto a maior solicitação. Tendo essa função, nós definimos os limites inferiores e superiores para as três alturas. Então, nós definimos como de 1 a 5, já que alturas abaixo de 1 não eram muito eficientes e 5 era a altura máxima permitida, e colocamos a variar as três alturas ao mesmo tempo. Foram criados três for loops para cada altura, um passo definido. Após cada execução dos três loops, o passo diminuía e o intervalo modificava para próximo do melhor valor encontrado. Assim, com um número suficiente de iterações, nós conseguimos encontrar as três melhores alturas. Agora eu vou fazer uma demonstração, só que não vou deixar ela terminar porque isso levaria muito tempo.
Como você pode ver, ele está testando dentro do intervalo inicial definido todas as alturas possíveis com um passo de 1. Após ele terminar de calcular todas as alturas nesses 3 intervalos, ele vai criar novos intervalos mais próximos das melhores 3 alturas que ele encontrar aqui. E após um número suficiente de iterações, ele vai conseguir encontrar as 3 melhores alturas. Boa tarde, meu nome é Daniele e eu vou falar um pouco das nossas primeiras treliças. Essa foi a treliça inicial que a gente pensou. A gente deu uma olhada em algumas pontes e se baseou nessas pontes e criou essa treliça, baseado com triângulos distribuídos em toda a sua estrutura. A gente achou que quanto menor a altura, seria melhor as forças mais solicitadas nas barras. Mas depois que a gente usou o nosso programa, a gente viu que não teve um resultado muito bom. Tanto que a gente rodou o programa e a maior força solicitada foi de 80 kN, mais ou menos. Depois a gente pegou esse exemplo de treliça e a gente achou que se a gente colocasse o maior número de barras distribuída por um nó só, a gente ia ter um resultado bom, só que a gente rodou no programa e a gente acabou vendo que as cargas elas foram distribuídas apenas na barra AM e na barra ML. Então a gente chegou a usar outro tipo de treliça. Boa tarde, professor. Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre as geometrias que tiveram maior sucesso no projeto em questão. Depois de testarmos algumas geometrias sem muito sucesso, resolvemos mudar um pouco a estratégia e tentar buscar novas geometrias. A geometria que a gente procurou e achou que seria legal testar foi a geometria que a gente denominou de lombada, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, no caso. E a ideia era tentar distribuir melhor a carga entre todas as barras. E, de fato, ela conseguiu distribuir melhor, comparado às outras treliças que a gente tinha. O resultado que a gente obteve foi de 67 kN na barra mais solicitada, o que já foi um grande avanço comparado às outras. Porém, depois de um tempo, a gente concordou de que não era um resultado tão bom. Com isso, a gente tentou otimizar ela de alguma forma. A forma encontrada foi escrever um novo programa, e esse programa ele otimizava a geometria das treliças que a gente teria desenvolvido, no caso essa. Essa treliça é a treliça otimizada, é a treliça lombada otimizada. Como vocês podem ver, ela perdeu a característica de lombada, o que mostrou para a gente que a nossa teoria não estava tão correta assim e que o que fazia ela ter melhorado não era a lombada em si, mas sim a distribuição das barras do meio, que como vocês podem ver, ela faz um formato de M, que ajuda a distribuir melhor a carga. Quando a gente otimizou, os pontos B e F subiram e deixaram os triângulos que ficavam nas extremidades maiores, o que acreditamos que tenha ajudado bastante. Até porque quando aplicamos o teste pelo programa, a gente obteve essa seguinte imagem. Como vocês podem ver, essa imagem ela mostra quais foram as barras mais solicitadas. E as barras mais solicitadas, no caso, foram a AB, a BJ, a HF e a FG. De acordo com a legenda que a gente colocou ali embaixo, é possível notar que as barras comprimidas ou contraídas, como quiser chamar, foram a AB e a FG. E as barras tracionadas foram a BJ e a FH. Depois de uma análise mais aprofundada, a gente chegou na teoria de que se colocássemos mais barras conectadas ao nó central, conseguiríamos distribuir melhor a força e, deste modo, a gente conseguiria fazer com que a carga solicitada fosse menor. Percebemos que, quando desenhamos a treliça
que chamamos de semicírculo, e testamos a mesma, percebemos que a nossa teoria estava um tanto quanto correta. Ao testarmos a treliça semicírculo, obtivemos o melhor resultado de todo o projeto, que foi de 51,28 kN. Isso ocorreu porque, como eu já havia dito, a força foi distribuída entre as 8 barras que estão conectadas no ponto I. A imagem obtida com a simulação foi essa que eu estou mostrando para vocês agora, que mostra que as barras mais solicitadas foram a AB e a GH. As duas barras foram contraídas. Bom, pessoal, primeiramente, olá. O meu nome é João Pedro Fernandes Salvador e vou apresentar para vocês a conclusão do nosso projeto. Bom, a primeira coisa que a gente tem como certeza é que o melhor modelo apresentado foi o da treliça semicírculo. Foi o melhor modelo que a gente conseguiu alcançar com os nossos métodos e também, como já foi apresentado para vocês, a barra AB e a barra GH, como mostrado nesse desenho, foram as barras com as maiores tensões. Um detalhe para a gente prestar atenção é que as duas barras estão sendo comprimidas. Outro detalhe também é que, apesar das duas barras com maior extensão estar sendo comprimidas, isso não quer dizer que todas as barras estão sendo comprimidas. Também existem barras nesse projeto que estão sendo tracionadas. Algo que a gente também percebeu ao longo do desenvolvimento dessa última treliça é que nem sempre o maior número de barras significa o melhor resultado. Nesse nosso modelo, que foi o nosso melhor modelo alcançado, nós utilizamos apenas 15 barras e no nosso projeto, no trabalho que nos foi proposto, a gente poderia utilizar de 15 a 30 barras. Outro ponto importante é que durante todo o projeto a gente falou apenas de barras, ou seja, durante todo o projeto a gente falou apenas de forças de compressão e de tração. A gente só levou em consideração essas duas forças. A gente desconsiderou, então, forças como flexão e cisalhamento, o que compromete a estrutura da nossa ponte caso ela fosse apresentada em um mundo real. Assim, levando em consideração esses dados, a gente tomou como nosso modelo principal a treliça lombada otimizada, uma vez que nela as barras são mais curtas e mais distribuídas. Desta forma, em um modelo real, ela seria mais aplicável. Bom, assim, eu acredito que esse foi o nosso projeto para o trabalho proposto pelo professor Samuel para a disciplina de estática. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e desejo uma boa semana a todos.